Vejo algumas coisas que você está falando e eu vejo que algumas religiões elas usam também certos pontos para que as pessoas sintam que estão trabalhando certas coisas no seu dia a dia, né? E a sua espiritualidade de alguma forma. Então, a coisa de olhar para dentro é uma coisa que está em todas as religiões, mas que na prática as pessoas acabam não fazendo. Ela sente que se ela for lá na igreja todo domingo e vestir aquelas roupas e conversar com aquelas pessoas e estar naquele círculo social, ela está fazendo a parte dela, mas ela chuta cachorro na rua e tá tudo bem. Ainda mais, enfim, esses dias lá estava tendo um evento lá, uns shows religiosos lá em Osasco, e aí eles pegaram e travaram toda a última faixa da avenida com os carros deles. Então, tipo, se é por Jesus, a gente pode descumprir as leis de trânsito e tudo mais. Mas eu imagino que isso seja uma espécie de armadilha também, porque como é que para você chegar nesse nível de conclusão, você teve que estudar muito, você teve que pesquisar muito. E como é que a gente pode consumir esse conteúdo sem acabar caindo nessa coisa de também ser controlado por alguém que não sei, tem interesse de distribuir esse conteúdo. E eu acho legal você contextualizar toda essa coisa do passado. Então, por exemplo, por que exatamente foi criado esse calendário e decidiram mudar? Qual é o interesse que a igreja tem também em nos manter controlado? Estou usando a igreja como exemplo, mas eu sei que, pelas entrevistas que eu assisti, tem muito mais do que isso no fundo. Queria que você desse um contexto geral disso para a gente entender como que a gente consegue realmente olhar para dentro e não seguir uma parada que também vem de estudos e conhecimentos. Como que a gente não se enviesa através disso? Assim, né? Essa é uma escolha, aquilo que eu falei. Nós temos um grande poder que é o livre-arbítrio, né? Que até certa parte existe esse livre-arbítrio. Então, como a gente está num planeta dualizado, a gente precisa começar a querer ver. Tipo assim, fala, você quer ver mesmo? Ah, quero ver. Então, começa pelas crenças que estão no talo, porque a gente é um olhar sistêmico que a gente precisa ganhar primeiro. Primeira coisa que a gente deve fazer é ganhar um olhar sistêmico. O que é um olhar sistêmico? Eu vim de uma família que nasceu num lugar, que tem uma crença. Então, tudo isso precisa ser aberto, né? E começar a perguntar, quem eu sou? Quem eu sou? Né? Porque se eu não sou isso que estão falando, e eu nunca parei para questionar, e a mente que eu acho que é eu que estou pensando não é minha, então quem sou eu? Olha que forte. Então, primeira coisa, começar a questionar tudo, inclusive as suas escolhas. Se realmente o que você come foi você que escolheu ou escolheram por você. Se o que você está fazendo hoje, você que escolheu ou escolheram por você. Mas muitas coisas escolheram por nós. Então, assim, dá um bug na cabeça no primeiro momento, e a ideia é esse, porque o ego, quem se debate é o ego, porque é ele que experiencia a 3D. E a 3D, ela é orgânica. É só você olhar para a natureza. A natureza é assim, você planta, as coisas nascem da noite para o dia, ou ela é orgânica? Demora, tem um processo, ela é orgânica. Né? Então, aí é que tá, né? Nós temos uma mente do ego disparada na frente, e a gente nunca parou tem que parar. Então, a primeira coisa é um stop, né? A gente até tem uma frase no sincronário, né, que é bem forte, né? Quem é dono do seu tempo é dono da sua mente. Isso também é bem forte para desconstruir, porque quem domina a gente por onde? Por aqui. Então, assim, é uma história estelar muito profunda. Não sei se hoje a gente consegue contar essa história, porque se a gente começar, a gente não vai poder nem mostrar esse trabalho, porque aí você precisa começar a entender, né? A Terra, ela é um planeta, né? Aqui é um planeta de experimentação. Então, durante uma época, tem até um livro que eu trouxe, que eu posso até indicar ele, que ainda bem que eu trouxe, né? As coisas do nada, né? Os Códigos Pleiadianos, que é esse livro, não sei se vocês... dá para ver? Dá. Né? Esse livro é bem simples e ele conta um pouco essa história também, né, das feridas que a gente tem de alma, né? Os pleiadianos são responsáveis pela nossa biologia, porque a gente tem aí o chamado de queda, né? Então tem da onde a gente vem, que é chamado descenso, e tem o ascenso. Então a gente também fala, a gente está no processo de ascensão e a gente tem a queda. Então teve uma época da nossa história, então estou dando uma resumida, né? Que muitas nações estelares se aportaram na Terra para poder fazer experimentos genético. Laboratório, rato, igual a gente vê hoje. Se você até hoje, a coisa de experimentar
e ficar brincando de Deus e de genética, até hoje existe isso. Inclusive, seres que talvez não tenham a mesma aparência que a gente, ainda habitam a Terra, muita gente tem contato com isso, e nem por isso tem espiritualidade. Olha que interessante. Tem tecnologia, mas não tem espiritualidade. Tem muito... Pessoal, os arcturianos, os pleiadianos, não sei o que, o pessoal fica adorando ver nave de lata, né? Nave de lata, você também tem seres ali que são tão escrotos quanto um humano que ainda não conhece a si próprio. Certo? Então, a gente tem que tomar cuidado porque nessa biologia que a gente tem hoje de terceira dimensão, a gente consegue desenvolver nossa espiritualidade ao nível da gente se iluminar, por exemplo. A gente consegue chegar nesse processo. A gente só precisa conhecer esse caminho. Tem um caminho que está desenhado já. É só seguir a trilha. Então, não é difícil. Precisa querer encontrar essa trilha. Só que essa trilha exige renúncia. Exige disciplina, autoamor, dedicação, até a gente poder deixar o nosso ego do tamanho dele. Uma criança de 3 anos, comportada, vamos pensar assim, diante do próximo. E não alguém revoltado e rebelde com a inconsciência ou com a ignorância do outro. Então, essa história biológica, então, nossos corpos foram alterados, porque alguns seres naquela época, então, tentaram dominar outros. Porque chega aqui, maravilhoso, pode tudo, pode experimentar a dualidade, aí começa aquela história, mas vem para uma densidade. Então, quando baixa o nível da densidade, você quer experimentar. Quem que não quer? Todo mundo gosta, é gostoso comer, sentir o gosto. Então, os nossos órgãos do sentido fazem com que a gente experiencie a terceira dimensão. Então, a gente vive praticamente essa vida totalmente experimental pelos órgãos do sentido. Tato, paladar, ouvido, e a gente acredita nesses órgãos do sentido, mas a gente não é o que a gente vê, não é o que a gente pega. Isso aqui não ele só é físico da forma como a gente vê, porque o nosso programa cerebral está preparado para isso. Mas na hora que a gente entra em meditação profunda, por exemplo, tudo isso aqui some.